Olá, Xanguiles! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Crespo. Este episódio é super especial. Tenho aqui uma convidada que também é especial. Tenho aqui a Marisa, ela que foi minha aluna, ela fez consultoria capilar comigo, decidiu recomeçar, cortou o seu cabelo e teve um início, uma coisa extremamente interessante sobre a nossa relação. Quando a Marisa chegou a mim, ela tinha o seu cabelo ainda desfrisado e nesta jornada ela queria entender um pouco mais sobre o cabelo crespo e mudar. Então hoje nós vamos ouvir um pouco mais sobre a história da Marisa e entender quem ela é e como é que essa jornada transformou a sua vida. Marisa, bem-vinda ao Pod Crespo. Obrigada. Eu chamo Marisa Amaral e estou aqui para contar um pouco da minha história sobre a transição capilar que eu passei e dar um pouquinho de força para quem também gostaria de se tornar crespa e ainda está em dúvida. Muito bem. Queríamos saber, Marisa, quando é que decidiu entrar em transição capilar? Se calhar lá em casa não entendam. Transição capilar é aquele período em que nós paramos de aplicar produto, paramos de aplicar permanente e começamos a deixar o cabelo natural crescer. Quando é que a Marisa decidiu entrar em transição? Na verdade, era a minha segunda transição capilar. Não foi a primeira, porque na primeira eu fiquei um pouco receosa, com medo dos desafios que ia ter, principalmente porque já tinha alguns traumas, né? Do meu cabelo crespo na infância. Então, era a minha segunda transição capilar e eu iniciei em 2022, mas a primeira tentativa foi em 2020, só que depois recuei. Então, voltei novamente a tentar já em 2023, né? A minha última desfrisagem foi em dezembro de 2022. Então, novo ano, Novas coisas. novas coisas. E o que é que incentivou a fazer essa transição? Duas coisas, na verdade. Primeiro foi meu marido, que ele gosta de ver mulher de cabelo crespo. Não sei porquê. Mas também porque eu comecei a refletir sobre no futuro como é que eu gostaria de me ver ao espelho, né? Porque a desfrisagem sempre temos que estar a fazer o retoque e é um pouco cansativo. Eu em algum momento parei e pensei, tipo, daqui a 20 anos quero continuar com o cabelo alisado e também a própria química danifica, né? O couro cabeludo, o próprio cabelo. Sim, o próprio cabelo. E então foi uma decisão assim que eu tive para começar a ter um cabelo saudável a partir de hoje, mas me vendo no futuro diferente. Uau. Marisa, quanto tempo ficou com o cabelo desfrisado? Ai, foram muitos anos. Muitos anos. Não faz ideia, Muitos mais ou anos. menos. Eu desfrisei em 2012. Quantos anos tinha nessa altura? Acho que eu tinha 17. Sim. Acho que tinha 17 anos. Então foram quase 10 anos. 10 anos com o cabelo desfrisado. Sim. E foi por iniciativa própria? O que é que lhe levou a desfrisar nessa altura? Bom, é o que eu já havia dito. O meu cabelo crespo, na verdade, me trazia muito trauma, né? Principalmente no momento de pentear. Eu sempre recebi alguns comentários. Teu cabelo é duro, teu cabelo é difícil de pentear, por que não desfrisas? E aquilo criou em mim esse desejo de desfrisar. E naquele tempo era o que estava na moda, estava a bater, né? Ficar de cabelo alisado. E uma vez, acho que o ponto assim que me fez tomar essa decisão foi quando eu fui para um salão e
eles lá esticaram muito mal o meu cabelo. E ainda por cima, a moça do salão, ela falou, teu cabelo é muito difícil, é muito duro, é muito carapinha. Então, para algo que eu tinha expectativa de que ia sair lá com o cabelo bonito, ela não conseguiu ela cuidar. não conseguiu e me desmoralizou ainda mais porque eu não imaginava tanto, né? Ainda era adolescente, não me imaginava desfrisar cabelo, mas aquele momento em que eu tive esse contato com aquela cabeleireira me deixou a pensar, né? Que tal? Aí aquela dor de ter que pentear de forma dificultada ia parar. Então eu decidi desfrisar. Era para um evento, mas eu queria porque queria já há um tempo, né? Sim. Então eu consegui convencer a minha mãe na altura. Para autorizar. Sim. O desfrize. O desfrize. Então foi aí onde eu comecei essa jornada do cabelo quimicamente tratado ou desfrisado. Então, essa decisão foi uma decisão pessoal, a decisão de desfrisar? Foi uma decisão pessoal ou foi uma decisão influenciada por estes comentários, pela dificuldade da moça do salão em cuidar do teu cabelo? Foi algo que tu mesma decidiste, olha, eu quero, ou foi porque tu ias ouvindo esses comentários? Na verdade, foi mesmo porque eu ouvi esses comentários. Porque, na verdade, eu gostava muito do cabelo afro. Porque minha mãe, ela tem umas fotos em que ela deixava o cabelo dela afro. E eu gostava muito de ver, né? Cabelo um pouco mais volumoso. Mas eu acabei mesmo entrando para... desfrisando o cabelo, nesse caso... Justamente pelo fato do meu cabelo ser difícil. Ser difícil para os outros. Para os outros. Era difícil pentear para si ou era difícil para os outros? Ou era difícil nos olhos dos outros? Nos olhos dos outros e também aos meus olhos, porque eu não gostava mesmo dessa situação. Eu lembro-me que na altura eu até preferia desmanchar e logo trançar. Sim. Lavava o cabelo mesmo enquanto estava em tranças por causa do momento de pentear. Sim. Porque a maioria das pessoas não sabiam cuidar do meu cabelo. Então, para evitar aquela dor, aquele trauma, né? Sim. Eu preferia sempre desmanchar, trançar. Dificilmente ficava com o meu cabelo assim como está. Solto, assim como está com a totó. isso. Era muito difícil. Das vezes que eu fazia, eu tinha que fazer pessoalmente, mas mesmo assim não ficava. Não ficava muito à vontade, né? Porque não sabia como cuidar do cabelo. E por causa também dos comentários, aquilo... A pressão social. Sim, a pressão social. É muito triste. E essa história é a história de muitos de nós também. Mas eu gostava de saber, durante o período que teve o seu cabelo desfrisado, a Marisa estava feliz? Sentia-se bem? Sentia que aquele era o seu cabelo ou em algum momento sentias que não te pertencia ter o cabelo alisado? No princípio, os primeiros meses... deu aquela pequena alegria, né? Porque eu conseguia fazer alguns penteados. Só que depois de um tempo, e também porque o cabelo começou a sofrer corte químico, o cabelo desfrisado já não estava bom. E principalmente no momento de retoque, para mim era difícil. Era um pavor, porque eu sabia que eu ia queimar meu couro cabeludo. Isso, então, exatamente. Mas depois ficava com o couro irritado, com umas crostas na cabeça. Então, era um relacionamento, posso dizer, tóxico. Imagino. Que tinha os primeiros dias bons, mas depois não era boa coisa. Não era tão bom assim.
E depois de retocar, normalmente o cabelo cresce. E tem sempre aquela diferença, né? Do cabelo crespo e do cabelo que está alisado. Antes de tomar a decisão de ter o cabelo natural por completo, a Marisa tinha a obrigatoriedade de ir retocar sempre. Não podia deixar o cabelo crescer nem um pouquinho, né? Sim. Eu, por acaso, antes de começar a criar o cabelo crespo, né? Ficar com o cabelo natural, eu já não retocava tantas vezes, porque também estava a cuidar um pouco do meu cabelo, porque eu tinha sofrido muito corte químico. Exato. Então estava muito curto, com pontas duplas. Então pesquisei um pouco e comecei a cuidar do cabelo natural. Só que naquela fase de ter que ficar à espera os 3 meses, né? Sem retocar. Era um pouco difícil de cuidar. Cabelo, porque tinham 2 texturas, então a Marisa pelo menos respeitava o período mínimo de um retoque ao outro, de 3 meses. Sim, mas isso foi foi em 2022 que eu comecei a respeitar. Quando mas já tinhas noção, antes disso metia produto no cabelo a qualquer altura. E alguns salões até eles não sabem muito bem como retocar, como eu comprava o meu próprio produto. Então, se sobrasse, também punham nas pontas, sim, porque diziam que não vai ter nenhum problema. Sim. Mas piorava, né? Ficava aquela semana, ficava bonitinho, mas depois já viesse que esse cabelo não está bom. Não está bom, não está danificado. E muitas manas dos salões não sabem que o produto não é para ser colocado no fio, é apenas para retocar a raiz, infelizmente. E também não tem respeitado esse tempo, né? Não tem dado essa pausa. E é o que muitas das vezes causa esses problemas no couro cabeludo, queimaduras, essas crostas e muitos outros problemas de irritação por causa das componentes químicas desses alisadores, né? Mas quando a Marisa decide entrar em transição em 2022, quais são as maiores dificuldades que enfrentou nesse período? Primeiro, para poder entrar em transição, eu tive que seguir muitas influencers, muitas mesmo, porque eu não estava segura. Sim. Principalmente porque eu já tinha recuperado um pouco o meu cabelo e ter que começar do zero. Primeiro, eu comecei a me imaginar, vou cortar o cabelo, vai ficar muito curto. Eu nunca tinha me visto de cabelo curto. Muito curto, né? Não lembro quando é que minha mãe me cortou o cabelo. Era o primeiro ponto. Segundo, eu ficava me questionando, será que vou conseguir cuidar do cabelo e ficar bonito como eu vejo nas outras influências? Foi um ponto também que me deixou assim, porque o meu cabelo, eu sempre imaginei assim, não, o meu cabelo é crespíssimo. Porque eu já via aquela sequência das texturas, né? Isso. Mas eu dizia, não, meu cabelo só pode ser 4D, nem 4C não é. Porque eu já puxava um pouco a mente, né? Embora já tinha passado muito tempo sem eu ver o meu cabelo natural. Mas eu puxava, e não, essa influencer aqui, o cabelo dela parece ser um bocadinho mais leve, é o que usam, né? É o que dizem. Mais bonito, consegue fazer um pouco de texturização, mas o meu não. Então, fiquei assim muito receosa durante um bom tempo. Só que eu comecei mesmo a refletir a sério sobre continuar com o cabelo. E tive esse apoio do meu marido, tive apoio também de uma prima dele que me trançou uma vez. Que ela disse, não, mas já que estás a deixar a raiz crescer, continua, né?
é muito mais fácil ter acesso a como cuidar do cabelo. Então, podes continuar com o teu cabelo natural e ficares bonita também. Então, tive um pouco esse apoio, né? E eu também comecei mesmo a querer conhecer o meu cabelo, as particularidades do meu cabelo, me ver de uma outra forma. Então, foi aí onde eu decidi mesmo entrar para a transição capilar. E nesse período de transição capilar, como é que era cuidar do cabelo com duas texturas? Quais eram os seus maiores aliados? Porque naquele período as pessoas geralmente ficam confusas. A maneira de cuidar do cabelo alisado é uma. A maneira de cuidar do cabelo crespo, do cabelo que está a crescer, é outra. Ligeiramente diferente. Como é que foi para ti? Foi muito difícil ficar esse período com o cabelo com duas texturas? Eu lembro-me que quando a Marisa procurou, me disse que não queria cortar o cabelo de jeito nenhum. Então, quero que nos conte um pouco mais sobre isso. Na verdade, eu tive sim dificuldade porque eu no princípio ainda não sabia assim, usar produtos ou fazer uma finalização para cabelo em transição e crespo, né? Sim. Não sabia qual finalização usar, porque as outras coisas eu já entendia um pouco, né? E também não sabia que creme usar, que creme não usar, os óleos e tal. Os meus aliados, na verdade, nesse tempo foram mais as tranças. Durante os primeiros 4 meses, né? Porque depois eu tive o privilégio de conhecer a Chongili, que ela abriu um curso e eu disse, melhor eu entrar nesse curso, porque como estou decidida a ficar de cabelo crespo, se eu decidir fazer as coisas sozinha com base em um conhecimento daqui e dali, posso acabar por desistir como tinha desistido em das 2020, outras vezes. sim. Isso. Então, até por acaso não foi a primeira que eu procurei. Não foi o primeiro curso, só que a primeira não me convenceu, não vou dizer o nome. Não vamos expor ninguém. Eu expliquei a ela, estou em transição capilar e tal, quero ser acompanhada, né? Porque para mim é algo um pouco novo. Então ela disse, não, faça a inscrição, mas não me deu aquela atenção que eu queria, tipo aquela segurança de que realmente vai me transmitir um conhecimento para eu poder cuidar do meu cabelo e ele estar saudável logo desde o princípio, né? Até o fim. Então, depois aí continuei a seguir também a Chongili, vi o primeiro curso, acho que... É o Beabá do Crespo, para quem está lá em casa. Sim. Eu lancei em 2023 o Beabá do Crespo. Sim. Que era o curso que ensinava sobre como cuidar do cabelo crespo do zero. Um curso especial para as meninas que não sabiam cuidar do cabelo. Então, a primeira edição, eu não sei como é que não soube. Mas só vi depois que já estava a decorrer, né? Sim. As inscrições já tinham passado. Então, fiquei. À espera. É quando a Chongili depois lançou a segunda edição. Então, eu logo acionei e fiz a minha inscrição e tive o acompanhamento, né, a mentoria durante esse período. E foi um divisor de águas para mim, porque algumas coisas eu achava que sabia, mas não sabia. Yeah. Muitas dúvidas eu fui retirando lá no Beabá do Crespo. Então, porque muitas das vezes nós pensamos que é só acerca de produtos. Sim. Né? Mas não é só acerca de produtos, é sobre conhecer o teu próprio cabelo. E mesmo que eu estivesse naquele momento em transição, tinha 2 texturas, né? Mas já começava a entender um pouco do meu cabelo, como é que ele é, sem
comparar ele ao cabelo de uma outra crespa. Então, isso é que me motivou, mas é que me ajudou a permanecer nessa transição capilar. Porque eu tive um suporte, né? Teve alguém que lhe mostrasse o caminho. Sim. Em vez de testar várias coisas, muitas das vezes é mais fácil nós seguirmos passos de quem já tenha trilhado o nosso caminho, né? Em vez de testarmos vários caminhos. E fico feliz por isso. Fico feliz por estar aqui hoje a contar para as outras pessoas lá em casa que o Beabá do Crespo, na verdade, foi mesmo um divisor de águas para si. E quando começa a cuidar do teu cabelo com conhecimento, uma coisa que as pessoas sempre reclamam é que para cuidar do cabelo crespo nós precisamos de comprar vários produtos. Como é que foi? De quem estava acostumado a ir ao salão para cuidar do cabelo, retocar, agora começa a cuidar do cabelo pessoalmente. Como é que é essa experiência para ti? Como é que foi? Como é que foi o recebido? Já disse que teve o apoio do seu esposo. Mas como é que era para as outras pessoas verem que a Marisa agora está aí, está empenhada em cuidar do seu cabelo? Teve alguma dificuldade? Algum evento que acha que foi interessante? Um momento marcante? Bom, o momento assim que marcou para mim foi um momento positivo, mas para alguns foi um baque. Foi algo assim, estranharam. Foi quando eu fiz o Big Shop, né? Sim. Que eu tirei todas as pontas desfrisadas e deixei meu cabelo curtinho, né? Não estava tão curto, só que como temos o fator encolhimento, então fiquei com um corte tipo punk, como chamam. Eu lembro-me. Então, para mim foi bom, porque eu vi até em alguém, uma influência que ela disse, se uma mulher não tem coragem de cortar cabelo que cresce, então ela não vai ter coragem para nada. Eu disse, sim, é isso aí mesmo. O cabelo cresce. E já tinha que me desligar. Até eu não falei para minha mentora que eu ia tirar as pontas. Não, foi uma surpresa. Eu jurava que a Marisa fosse deixar o cabelo crescer muito mais. Mas eu cheguei em casa um dia, eu disse para o meu esposo, eu disse, não, tirar as pontas do meu cabelo, porque eu quero me livrar. Uau. Quero começar mesmo a jornada do crespo. Não quero estar em 2 relacionamentos. Quero ficar com meu cabelo. Se vai me ficar bem ou não, o punk, não tem problema. Meu esposo também se surpreendeu. Disse, por que não vais a um barbeiro, um salão para cortar? Eu disse, não, corta. Corta, porque ele tinha uma máquina de barbear, então eu disse, me corta. O seu esposo é que cortou, então ele foi cúmplice. Ele foi cúmplice, por acaso foi cúmplice. Uau. E ali, para mim, foi um divisor, é como se fosse... como se eu estivesse acorrentada e... Libertaste. Me libertei. Comecei a jornada e, por acaso, para mim, de cabelo curto, era uma liberdade muito boa. Tinha dias que olhava no espelho e dizia, não, mãe, não tá bom. O que eu fiz? Arrependimento. Sim. Mas depois eu disse, não, vai crescer, vai ficar bonito. Vamos continuar a cuidar. Então, acho que foi um início bom. Foi um momento que me marcou mais. Ok. De um ponto positivo para mim, sim, né? Embora que houve quem me chamou de nomes, sim, por ter cortado o cabelo. Muitas admiraram porque, como eu falei, né? Eu já tinha começado a cuidar do meu cabelo quimicamente tratado e as pessoas também gostavam daquele cabelo porque estava a crescer, aparentemente, né?
Então, quando eu cortei, muitas ficaram tipo chocadas, né? Até quando fui para a igreja uma vez de cabelo mesmo curto, disseram: fizeste o que é com teu cabelo? Como se tivesse cometido a pior loucura, o pior pecado. Fizeste o que é com teu cabelo? Estás estranha. Outra até me chamaram de Rebeca Malope. Então já tinhas novos apelidos. Já tinha novos apelidos. Mas eu estava muito à vontade. Eu não sei, mas eu gostei daquele corte. Imagino. Gostei. Então, estava muito à vontade. Não estava... Até por acaso, acho que sou um pouco teimosa. Então, é por isso que não dei muito ouvidos aos comentários negativos. Porque as mesmas pessoas que da outra vez falaram que... O que fizeste com o teu cabelo quando me viram um dia de tranças? Peter, disseram... Mas teu cabelo cresceu quando? Já Você começavam a elogiar. Sim, não cortaste ontem. Já cresceu. Eu disse sim, estava a cuidar do meu cabelo. E de lá para cá, quantos anos passam desde que cortaste? Agora, bom, desde que cortei passam 2 anos, né? Mas contando com a transição, são 2 anos e 10 meses. Quase 3 anos. Sim, quase 3 anos. O que é que sentes em relação a esse período, né? Nesses 3 anos? Ter cortado o cabelo, de certa forma, já disse que libertou-te, né? Mas de certa forma sente que mudou a pessoa que tu és de outras formas, não só a aparência. Eu acho que eu me reencontrei, né? Comigo mesma. Porque às vezes eu reflito e fico a pensar nos padrões de beleza que atualmente são colocados. Eu digo, geralmente o cabelo liso é considerado um cabelo top, né? Que está dentro dos padrões de beleza. Mas por que não incluir o crespo, sendo que é uma criação do próprio Deus, né? Então, cada ser humano foi criado na sua perfeição. Então, eu me reencontrei comigo mesma em olhar para mim e ver que não há nada de errado comigo. O meu cabelo não é duro, como falaram antigamente no passado. Não é difícil. É um cabelo que é a minha é o meu próprio toque. É o que combina comigo. Uau. Então, e por vezes até o cabelo encolhe demais. Ou tem aqueles dias que não está tão bonito. Ou você faz um penteado de manhã, depois de tarde, fica coisa diferente. E para mim é algo engraçado, é algo que fica tipo... O cabelo também tem vida própria. Isso, tem vida própria, pois. Tem vida própria, então é um reencontro. Eu acho que agora fala-se tanto de africanicidade, mas não é só sobre africanicidade, né? Porque existem africanos de cabelos cacheados, cabelos lisos, mas o cabelo crespo é sobre a identidade de cada um, né? É o que identifica a pessoa. Ela nasceu com cabelo crespo e tem que entender como é que ele é. Da mesma forma como a que tem cabelo liso também procurou entender como é que o cabelo dela é, para poder criar os produtos certos e cuidar, né? Porque muitas pessoas pensam que porque tem cabelo liso não precisa de cuidados. Não precisa de cuidados. Precisa então, sim. Sim. Então, é porque, na verdade, nós éramos excluídos desse padrão de beleza, né? Por isso não existia os produtos certos para os nossos cabelos. Mas hoje nós temos esse privilégio, né? Temos várias marcas nacionais, internacionais que nos apoiam. Temos a Chongqing Cosmetics. Sim. Temos vários produtos e nós somos os maiores produtores de muitas coisas. Olha, o nosso país é um dos maiores produtores de coco e com ele fazem vários cosméticos.
temos muitos outros produtos aqui e infelizmente continuamos a pensar que nós não temos como cuidar do nosso cabelo. Mas eu acho muito interessante que a Marisa tenha partilhado isso, que não foi só sobre cortar o cabelo, é sobre aceitar-se a si mesmo, aceitar a sua própria identidade e se reconectar a isso. Isso tem um impacto muito, muito grande, não só na tua vida, mas acredito que na vida de quem também está nos assistindo lá em casa. E é algo que muitas mulheres precisam ter, a sua própria identidade. Agora eu queria saber da Marisa, que mensagem deixa para quem tem medo de recomeçar, tem medo de cortar o cabelo e acha que é a pior coisa do mundo, cortar o cabelo? Bom, a mensagem é dizer que comece. Ainda que nos primeiros dias, né, venhas a ter vários receios, vários pensamentos negativos. Tudo que é bom vai vir também com medos, dúvidas, tudo. Se a pessoa quer, por exemplo, começar um novo curso, ela vai sempre ter dúvidas e terá também pontos positivos, né? Do porquê que eu vou fazer isto. Então, se apegue aos pontos positivos. Primeiro porque nós não temos que estar presas a, por exemplo, antigamente eu tinha que estar presa ao produto desfrizante, né? Para poder ficar bonita aos meus olhos, aos olhos de outras pessoas. Outras têm que estar presas à mecha, à prótese, a outras coisas, mas isso não tem que ser, pode ser uma segunda opção, não a primeira. A primeira tem que ser o teu próprio cabelo, né? Isso não se difere, por exemplo, de uma mulher que gosta de fazer maquiagem. Eu também gosto, mas ela também tem que se identificar ao natural, sim, com o rosto limpo, né? Não se esconder por detrás de um certo padrão, né? Então, um conselho que eu dou é comece. Primeiro, siga crespas. Tem muitas crespas nacionais, a nível nacional, internacional também. Comece a seguir. Veja como é que elas cuidam do seu cabelo, como é que foi o início da jornada delas. Por acaso, eu vi o processo de transição. Bom, ela não fez transição, mas primeiro cuidava do cabelo quimicamente tratado, depois ela cortou mesmo curtinho e começou a jornada dela cuidando do cabelo natural, crespo. Então, siga, tem muitas. Tem a Chungili também que dá dicas e que também teve que mudar, porque antes usava permanente, sim, né? Dependia também de químicos. Então, depois ela começou a cuidar do seu cabelo, a amar o seu cabelo. E é um momento único em que separas um dia da semana e se faz uma reconexão consigo mesma. Oh. É o mesmo que fazer uma skincare, é o mesmo que cuidar de si. Estás a se reencontrar consigo mesma. E se amar. E a se amar. Sim. Então, eu dou essa força para quem começou, independentemente do que vão falar das outras pessoas, né? Que vão dar as suas opiniões. Nem todos vão te apoiar. Tem aqueles que vão te colocar para baixo, principalmente se já passaste por algum trauma, quando tinhas o cabelo crespo. Isso vai vir, esses comentários vão vir mesmo para colocar a pessoa ainda mais para baixo e com mais dúvida, né? Se vou realmente fazer a transição ou não, como aconteceu comigo. Mas é uma experiência única.
E você vai ver que não é tão difícil assim. Não é tão difícil quanto parece. Não Sempre é tão difícil me quanto perguntam parece. isso. Como é que é cuidar do teu cabelo? Eu digo, não é difícil. E eu sempre faço essa pergunta. Eu fiz essa pergunta para o meu antigo convidado. E eu quero fazer essa pergunta para si. Qual é a tua relação com o pente? Desde que tu começaste essa nova jornada crespa, como é que é a tua relação com o pente? Agora é uma relação, não é de medo como era antes. Porque até há dias eu comecei a refletir que realmente são muitas as crianças que quando é o momento de trançar, É terror. é um terror. É um terror. É aterrorizante. Só de ver a mãe com o pente, a criança já corre. E para mim até eu não chorava, mas eu sabia que era um momento difícil e que criava trauma, e mesmo depois de trançar, às vezes faziam aquelas tranças muito apertadas. Sim. Ficavas uma semana assim. Sim. Sem poder colocar sem a poder cabeça. colocar a cabeça. Então, para mim, trançar não era tão fácil. Mas hoje, não tenho medo. Até porque eu já sei qual é o pente certo a usar, né? Porque antigamente nem isso sabia. Como pentear, como manipular o meu cabelo. Então, é uma relação normal. É uma relação de amizade. De amizade. É isso, Marisa. Acho que é uma relação que todos nós merecemos ter. Uma relação de amizade com o pente. E, infelizmente, não crescemos com isso. Mas o Pod Crespo vai mudar este cenário. Vamos ensinar todos lá em casa a cuidarem dos seus cabelos e não só, cuidarem também do cabelo de outras mulheres. Quero saber, tem alguma consideração final? Alguma coisa para deixar ficar para o pessoal lá em casa? Bom, acho que já deixamos todos os pontos, né? Talvez a única coisa que eu tenho a acrescentar é que vamos começar. Começar pode parecer difícil, mas é o resultado do teu começo ou do teu recomeço é muito melhor do que a dor que talvez terás no princípio, né? Então, é recompensador. O recomeço traz uma recompensa muito maior do que aquilo que nós pensávamos. Uau! É muito interessante. Muito obrigada, Marisa, pela sua presença. Obrigada aí. Este foi o nosso episódio do Pod Crespo. Não se esqueça de seguir-nos nas nossas redes sociais e também de assistir e partilhar todos os nossos episódios. Nos vemos no próximo episódio e até a próxima. Tchau!